Graças faz amigos e amigas. Então hoje eu vou gravar um vídeo sobre o tema amizade verdadeira. Mas antes disso eu quero pedir um favor a você que está assistindo esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa também pode deixar aqui nos comentários que está logo abaixo desse vídeo. Então vamos para mais um vídeo. Então, hoje eu vou, como eu já disse no início desse vídeo, vou falar sobre o tema amizade verdadeira. Mas antes de falar sobre esse tema, eu queria fazer uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma pessoa briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, o que vale ressaltar é que esses três versículos, no caso, em geral, vou falar sobre o livro, né, de Provérbios agora. O livro de Provérbios ele é um livro muito importante para todos nós cristãos, porque ele é um livro que praticamente tem todas as instruções de como um cristão deve agir e se comportar. Inclusive, o livro de Provérbios é muito importante também para os jovens, né? Os jovens cristãos. Então, como o tema hoje é sobre amizade verdadeira, achei muito importante ler esses três versículos que eu li, que foi em Provérbios, capítulo 21, versículo 18 até o 20, né? Então, vou repetir o versículo 18, que diz: O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Então, no versículo 18, que eu li agora, fala sobre o injusto pelo justo. Mas como assim? Quando uma pessoa justa, um justo, ele assume um compromisso com Deus e no decorrer da sua caminhada cristã acontece provações, o justo não deve entender isso como um castigo, mas sim como um privilégio. Porque ele assumiu um compromisso com Deus e Deus não abandona seus filhos. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E também em Josué, né? Também fala, sejam fortes e corajosos. No caso, seja forte e corajoso, não tema e não desanime. O problema de muitas pessoas que dizem ser cristãs é que elas assumem um relacionamento com Deus, mas elas acham que o mundo, no caso a vida delas, será a maior maravilha e que não existirá mais provações. Não, não é bem assim, né? Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E as provações são feitas para as pessoas desistirem da caminhada com Cristo. Mas nós cristãos, nós não devemos desistir da caminhada com Cristo por causa das provações, porque para nós cristãos que assumimos um compromisso com Deus, se vier provações por causa disso, a gente deve considerar isso um privilégio, porque a gente é filho de Deus e Deus vai nos ajudar a sair dessa situação ou dessa provação o mais rápido possível. E outra coisa também que esse versículo 18 se refere é que a gente deve pagar, não devemos pagar o mal com o mal, mas a gente deve pagar sempre o mal com o bem. Já no versículo 19 diz: Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, como esse tema é sobre amizade verdadeira, então trazendo o contexto desses três versículos sobre amizades, a gente pode dizer que, falando de amizade, quando a gente for ter um amigo ou uma amiga, a gente deve selecionar muito bem quem está do nosso lado. Se realmente ele quer o nosso bem ou não. Se ele realmente está apoiando nossos pensamentos ou não. Ou no caso, se está apoiando a nós ou não também. E principalmente para nós, né, cristãos, e principalmente para os jovens, né, nós precisamos selecionar bem nossas amizades para ver se nossas amizades vão nos levar para o caminho certo ou se vai nos levar para o caminho errado. Porque o problema de muitas pessoas hoje, na maioria dos casos, desistirem de ser cristã, o problema é
na hora de selecionar as amizades, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, falando de jovens, tem muitos jovens que se convertem, né, na presença de Deus, se convertem, passam ali alguns dias na igreja, mas quando faz amizade com uma pessoa do mundo, não passa muito tempo na igreja e logo logo sai da igreja. E não pode ser assim. Por isso, nós devemos selecionar nossas amizades. E se nós não selecionarmos nossas amizades, então é melhor viver no deserto do que com uma pessoa briguenta e amargurada. Ou seja, é melhor estar só do que uma pessoa, do que mal acompanhado. E ainda assim, mesmo a gente estando só, a gente terá um amigo que nunca irá nos abandonar em qualquer momento. Ele nunca irá nos abandonar, que é Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. E para nós cristãos, nós devemos ter um relacionamento de amizade todos os dias com Jesus Cristo, porque ele é o nosso Pai e ele é o nosso melhor amigo. Porque é em um relacionamento de amizade que, entre amigos, que edificam pessoas e também podem destruir pessoas. Então, por isso que nós sempre devemos estar atentos a selecionar nossos amigos, né? E aqui no versículo 20 fala: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então nós devemos se encher da sabedoria divina de Deus, para assim nós sabermos selecionar nossas amizades, né? E aqui no caso no versículo 20 fala: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, né? Porque o sábio, na casa dele, ele armazena a comida e o azeite. E o tolo, ele devora tudo que pode. No caso, o que é que isso quer dizer? Trazendo aqui para um contexto de amizade, né? Como o tema é amizade verdadeira, a gente pode dizer que a gente deve selecionar muito bem nossas amizades. E nossas amizades, a gente deve ter amigos sábios, né? E principalmente pessoas cristãs. E também, mesmo pessoas cristãs, a gente deve também analisar se realmente ele está cumprindo tudo o que está aqui em Provérbios capítulo 21, né? Então, é muito importante nós termos amigos sábios, né? Ter amizades sábias, porque na casa do sábio há comida e azeite armazenados, né? E o problema que, como eu disse no início do vídeo, né, alguns minutos atrás, de muitos jovens cristãos e de muitas pessoas até cristãs estarem se desviando dos caminhos de Deus, o problema, na maioria de muitos casos disso acontecer, é a mal escolha na amizade, né? No caso, são amigos tolos, no caso, são amizades tolas que as pessoas escolhem. E isso não pode acontecer. Por isso que Provérbios 21 é um alerta para nós selecionarmos nossas amizades e nossos amigos. Para nós escolhermos amigos sábios e não amigos tolos, que devoram toda, por exemplo, quando aqui no versículo 20 fala, né? Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que podem. E também tem muitas pessoas que dizem ser nossos amigos, mas realmente não são. Essas pessoas querem nos passar para trás, então a gente deve ter muito cuidado com isso. E o capítulo 21, né, de Provérbios, no qual eu estou trabalhando nesse vídeo sobre o capítulo 21 de Provérbios, e é um capítulo muito importante sobre amizade, para o selecionamento de amizades. Então, desde o capítulo 10 de Provérbios até o capítulo 21 de Provérbios, fala sobre um tema, que é Provérbios de Salomão. E no versículo 21 fala detalhadamente mais sobre amizade e relacionamentos. Então, agora fazendo uma leitura, né, no mesmo capítulo 21 de Provérbios, mas fazendo uma leitura alguns versículos antes do que a gente leu, a partir do versículo 1 e o versículo 2 diz: O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Então, o que esse versículo quer dizer? Esses dois versículos, no caso, esses dois versículos quer dizer que Deus está no controle de tudo. Tudo é feito a partir da vontade de Deus. E também Deus conhece o coração das pessoas. Deus vê o coração das pessoas. E realmente, no coração das pessoas é aquilo
ou não é, e mais detalhadamente eu estarei explicando ao decorrer desse vídeo. A vontade de Deus, ela é soberana, e ninguém e nem o inimigo podem estragar os planos de Deus. Ou no caso, ninguém e nem o inimigo pode destruir os desígnios de Deus. Porque quando Deus tem, por exemplo, quando a vontade de Deus é feita sobre nossas vidas, não tem nada que impeça isso de acontecer. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E quando Deus tem um propósito na sua vida, não tem ninguém, não tem pessoa nenhuma desse mundo e nem o inimigo consegue destruir os planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. Mesmo você ainda não reconhecendo isso, que um dia você irá reconhecer, mas Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e ninguém poderá impedir isso. E o mesmo Deus que dá um leito para cada rio, ele também inclina o coração do rei segundo a sua vontade, ou seja, ele inclina o coração do rei ao seu querer ou à vontade de Deus. E agora fazendo uma leitura aqui no versículo 3 e no versículo 4 do mesmo capítulo, capítulo 21 de Provérbios, diz: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele conhece nossas motivações. Ele conhece nossas motivações, porque ele conhece nossas motivações, conhece os nossos pensamentos, ele sabe do nosso coração. E Deus sabe se realmente as pessoas estão fazendo a obra de Deus com coração quebrantado a ele, ou se estão fazendo com orgulho para aparecer para as outras pessoas. Então Deus conhece tudo e sabe das suas motivações, se realmente você está disposto, se você realmente quer, no caso, assumir uma vida cristã, ou se você está fazendo isso só apenas para aparecer às pessoas e querer crédito. Deus sabe do seu coração e Deus vê tudo. As pessoas podem ver as obras, mas Deus vê o interior de cada um. Se realmente aquela pessoa fez a obra de Deus porque estava com seu coração quebrantado a Deus, ou se realmente aquela pessoa fez a obra de Deus por orgulho e por querer crédito das pessoas para aparecer. Então, a Bíblia recomenda que nós, em tudo que nós fazemos, nós coloquemos Deus em primeiro lugar e nós, em tudo que a gente for fazer, façamos com o coração quebrantado a Deus, sem orgulho e sem querer crédito das pessoas, mas sim por amor ao Evangelho de Cristo. Porque do mesmo jeito que Jesus teve amor por nós e morreu naquela cruz no nosso lugar para nos dar a salvação de graça, sendo que ele morreu por nós tudo por amor, porque ele nos amava, a gente deve ter amor pela obra de Deus. E aquele que não fizer nada com amor terá suas consequências com Deus, terá suas consequências com Jesus Cristo. Mas que nós, no caso a Bíblia recomenda que nós façamos a vontade de Deus e que tudo que nós formos fazer, nós fazemos com amor, que nós fazeremos com amor. E Deus ele não vê somente as nossas obras ou tudo aquilo que a gente faz, mas sim ele sonda nossas motivações. É ele que nos motiva a cada dia mais fazer a obra de Deus e pregar o evangelho a toda criatura, que essa é a nossa maior missão. E todas essas motivações que nós temos vêm da parte de Deus. É Ele que nos motiva a fazer a vontade dEle. Quando a gente permita que Deus entre dentro de nós e Ele faça a sua vontade. Pois nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então, quando a gente é templo e morada do Espírito Santo, a gente tem que deixar Ele fazer a vontade dEle sobre nossas vidas. E a vontade dEle é que a gente faça a obra de Deus com amor e pregue o Evangelho a Deus com amor. E também com o coração quebrantado a Deus. Porque o orgulho e o ego
sempre fica, mas o amor não. O amor sempre será para sempre. O amor de Cristo. Então, antes de Deus aceitar uma oferta, ele tem que aceitar o ofertante. No caso, antes de uma pessoa, por exemplo, fazer a obra de Deus, aí ele tem que aceitar a pessoa. No caso, a pessoa tem que estar de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, para assim Deus aceitar a oferta, ou, no caso, eu me refiro à obra e a pregar o evangelho a toda criatura. Então, toda vez quando a gente for fazer a obra de Deus ou for pregar o evangelho a toda criatura, a gente deve fazer isso com amor e seguindo todas as instruções da Bíblia, né? E a gente deve fazer tudo com o coração quebrantado também a Deus. E em relação ao tema, né? Voltando aqui para o versículo 19, que a gente já leu, mas como o tema é também sobre amizade verdadeira, é muito bom assim, citando sempre o versículo 19 do capítulo 21 de Provérbios. E falando sobre o tema principal desse vídeo, não é obrigatório a gente ficar, tipo, sem amigos, ficar só, mas sim, a gente deve selecionar nossas amizades, né? Lembrando que, independente de amizades ou não, uma vida cristã, como eu já disse aí, até em alguns vídeos atrás, né, no último vídeo eu acho que eu falei sobre isso, uma vida cristã, ela é cheia de renúncias. Então, independente de amizades ou não, se você tem uma vida cristã, você primeiro deve fazer renúncias. E que tipo de renúncias são essas? Se desligar do mundo. Se desligando do mundo, assim você começa a selecionar suas amizades, né? E aqui no versículo 19, não é tipo. Aqui fala: melhor é viver no deserto do que com uma pessoa briguenta e amargurada. Então, assim, não é obrigatório a gente, tipo, viver sozinho e sem amizades. Não. A gente pode ter amizades, mas selecionando bem, né? E também a gente pode ter amizades para nós cristãos dentro da igreja, né? No caso, com pessoas cristãs. Porque também existem muitas amizades cristãs, no caso, muitas pessoas cristãs que estão fazendo também a vontade de Deus. E assim juntos edificaremos cada vez mais. Então, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Então, tchau!